Eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Você que está em São Paulo, na Grande São Paulo, se prepara. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje um programa de retomada das atividades a partir do dia 1º de junho. Um anúncio que mexe com a vida de 46 milhões de pessoas. A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo. As fases funcionam assim. Fase 1. Na cor vermelha só podem funcionar construção civil e indústria não essencial. Na cor laranja, que é a fase 2, podem reabrir com restrições as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings. Na fase 3, que é a cor amarela, ela libera o funcionamento com restrições de bares e restaurantes e salões de beleza, né? Na 4, que é a cor verde, a Marcela Raal falou pra gente na reportagem que não tem nenhuma cidade em São Paulo nessa fase. A cor verde permite a reabertura, mas com restrição de academias. Fase 5 permite que todas as atividades voltem sem restrição, com exceção de teatros, cinemas e eventos que gerem aglomeração, como atividades esportivas, por exemplo. Agora vou pedir para colocar o mapa. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a flexibilização da quarentena no estado a partir dessa segunda, 1º de junho. Por aqui, a quarentena foi adotada, vamos lembrar, parece que faz um século. Não, foi adotada desde março com o objetivo de reduzir o contágio da Covid-19. E por que a gente está falando de São Paulo? Porque, além da maior economia do país, o estado é também o epicentro da pandemia do novo coronavírus. O governo apresentou uma estratégia com 6 pilares desse plano, que foi batizado de Plano São Paulo. E além desses pilares, existem 5 fases que definem, então, quando os locais serão reabertos. Para ser bem didática aqui, primeiro a gente tem a retomada da construção civil e da indústria não essencial. Depois, com restrições, serão retomadas as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings, e assim por diante. Mas chamou a atenção, gente, a reabertura de shoppings e não de parques. E ainda não foi definida uma estratégia para o retorno das escolas e do transporte, por exemplo. Para falar mais sobre tudo isso, hoje eu recebo a analista de economia Raquel Landim, minha querida colega do Expresso de todos os dias. Raquel, que bom ter você de volta. Eu amo quando você vem aqui. Oi, Mona, eu que adoro estar aqui com você. Que aqui a gente pode falar mais, né? Vou já começar essa conversa com o bastidor. Todo dia, quando eu e a Raquel, a gente garra num papo lá no Expresso, na TV, o chefe fica falando na orelha, estourou o tempo, estourou o tempo, estourou o tempo. Hoje pode, Raquel. E vamos lá, pode por uma grande causa, que é a questão toda envolvendo as dezenas, não é exagero meu não, dezenas de dúvidas em relação à reabertura gradual da economia na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. A gente falou bastante sobre isso nessa quarta-feira, quando teve o anúncio oficial por parte do governador de São Paulo, João Dória, e há uma série de dúvidas. Então, a primeira, Raquel, você já tinha antecipado, no site da CNN esse plano de reabertura gradual da economia aqui em São Paulo. Vamos começar contando para o pessoal que talvez não acompanhe o noticiário na TV, como é que ele foi costurado? Que critérios o governo adotou de verdade para priorizar a reabertura de um setor e do outro não, Raquel? Mona, vamos puxar esse fio lá de trás? Vamos. Praticamente desde o momento em que começou a quarentena, ali passou as primeiras semanas, o governo paulista já começou a falar em abertura e ficou um vai e vem. Sim. O próprio governador João Dória chegou a anunciar que ia colocar ali os parâmetros da abertura, voltou atrás. Então, assim, é um assunto que ele já vem discutindo há algum tempo e que é uma comunicação que nunca fica muito clara, Até pelo ineditismo da situação. O que eles estão fazendo agora e é uma coisa que eles já vinham costurando. O que é esse tal Plano São Paulo? O Plano São Paulo você divide o estado por regiões, tem algumas ali macro-regiões, e você coloca fases para ir fazendo uma abertura gradual da economia. Então, vai desde do vermelho, que seria aí o alerta máximo, até o verde, onde a gente está chamando aí de novo normal, onde as pessoas ainda vão
ter que ter todos os cuidados de máscara e higienização, mas teoricamente todos os setores estariam funcionando. E aí, conforme você vai passando essas fases, você vai reabrindo devagarzinho a economia. Então, por exemplo, na fase vermelha, só funcionariam serviços essenciais. Sim. E aí, desse comecinho, a gente já vê a primeira jabuticaba brasileira. No exterior, quando a gente fala de vermelho, realmente é só aquilo que é essencial. Aqui no Brasil já começou com uma inovação, entre aspas, que é você permitir a construção e a indústria de continuar funcionando. Que é o que aconteceu em São Paulo. No exterior isso não aconteceu, Sim. mas enfim. Então, a fase vermelha você fica funcionando só setores essenciais. A hora que você passa para a fase laranja, você começa a abrir ali comércio, atividade imobiliária, concessionária de carro. E escritórios. Escritórios e o comércio, estamos incluindo aqui comércio de rua e shopping. As autoridades estão dizendo que é para abrir só 20%. E aí vamos ver que critério que vão adotar isso. Vai abrir 20% do tempo? 20% da lotação de pessoas? E o grande nó, né, Mona Lisa, é como é que você vai fiscalizar. Exatamente. Esse tipo de coisa. Mas seguindo aqui nas fases, tem a fase laranja, você pula para a fase amarela, entram aí os bares e restaurantes e os salões de beleza. Já mais para frente, as academias, que seriam aí um dos últimos setores a serem reabertos, chegando na fase verde desse novo normal. Então, amei a sua metáfora da jabuticaba, made in Brasil, como é de fato, para a gente fazer um outro questionamento. Nós todos, jornalistas, estamos falando demais sobre o aumento do número de casos da Covid em São Paulo, a questão séria da ocupação de leitos, os alertas dos epidemiologistas, biólogos, médicos, todo mundo falando que ainda não era a hora de planejar a reabertura no nosso país, e especialmente nos locais onde os números apontam uma gravidade explicitada da doença. É a questão política que está pressionando essa reabertura gradual em São Paulo, especificamente o tal do laranja lá na cidade de São Paulo. Conta pra gente esse bastidor todo que você tem acompanhado nas últimas semanas, que você já colocou ali no Expresso, mas que é importante a gente pontuar para quem acompanha aqui o Item Mais também. Vamos lá, Mona, vamos falar primeiro de uma forma geral Isso. E depois a gente vai para a capital paulista, que merece aí um olhar todo atento nosso pela surpresa que provocou. De uma forma geral, o governador João Dória tem sido alvo de forte pressão do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já falou várias vezes sobre isso, dos prefeitos do interior do estado, e essa pressão política ajuda a explicar um pouco aí esse vai e vem. Agora, um outro fator que ajuda a explicar o vai e vem é a vida prática. Porque se você olhar, a quarentena tem sido seguida com mais rigor, vamos colocar assim, pelas classes média, classe média alta. Mas na periferia, por duas questões, uma questão de falta de fiscalização e uma questão de necessidade das pessoas, porque assim, gente, é importante deixar claro isso, não é um dilema fácil. Quando se coloca esse dilema entre saúde e economia, existe uma pandemia correndo, mas estamos num país pobre, onde as pessoas precisam trabalhar para comer. Para você entender direitinho isso que a Raquel está falando, se você perdeu, você pode ouvir, depois desse papo aqui com a Raquel, o papo que eu tive no comecinho do mês de maio com o Thales Maurício, nosso repórter aqui, que fez um trabalho muito importante na Brasilândia. A Brasilândia ali é uma região muito grande na zona norte de São Paulo, que concentra o maior número de mortes e que tem uma característica absolutamente relevante quando a gente vê a verdade do pobre durante a pandemia. Então vai lá, a gente está no site da CNN Brasil ou nas plataformas de podcast, você pode ouvir de novo. Esse é um retrato perfeito. Então, você tem essa questão da falta do policiamento, do como fazer e a questão da necessidade das pessoas. Então, por isso que fica essa confusão tão grande. Desde que teve o anúncio, eu já recebi não sei quantos questionamentos pela internet, por telefone, por WhatsApp, das pessoas não entendendo esse ponto que você colocou. Poxa, se está num momento que está crescendo o número de casos, como é que a gente está discutindo a abertura? Então, não é um dilema fácil, não é uma solução fácil. Agora, vamos partir daí desse ponto. Existia uma tendência
do governo de São Paulo de começar a flexibilizar o interior. Há 3 semanas atrás, por incrível que pareça, talvez fizesse mais sentido do que hoje. Sim. Porque há 3 semanas atrás a epidemia estava muito fraca no interior. À medida que a doença foi se espraiando, a gente hoje tem uma contaminação que está crescendo mais rápido no interior do que aqui. Em números absolutos, é claro que não se tem comparação, mas está crescendo mais rápido no interior. E aí a gente começou a ver, à medida que esse plano São Paulo foi desenhado, e assim, eu acho que aqui vale um parêntese que sim, o governo de São Paulo colocou muita gente boa trabalhando em cima desse negócio, a gente tem ali bons médicos, a gente tem bons economistas que tentaram fazer uma coisa mais organizada possível, só que esse fator político vai sempre entrando e deixando tudo numa baita confusão. E aí vamos tentar entender, agora já trazendo para mais pertinho da gente, o que aconteceu do domingo para cá. Isso. O que aconteceu de domingo para cá, abra aí mais ainda os seus ouvidos, explica muito o que a gente vai viver e tentar entender a partir de domingo. Agora, domingo, conta, Raquel. Vamos lá. Então, assim, olha, gente, no último domingo teve uma reunião enorme do governo paulista, da prefeitura, uma série de autoridades, todos esses especialistas, para discutir aí mais em detalhe o que ia acontecer a partir do dia 1º de junho. E o que mais marcou, o que mais espantou foi a mudança de posição do prefeito de São Paulo, da capital paulista, Bruno Covas. O prefeito que vinha numa preocupação enorme, a gente ouviu várias vezes o termo lockdown sendo considerado como uma possibilidade para a cidade de São Paulo. E o que é o lockdown, gente? O lockdown é uma quarentena muito restritiva. Num lockdown só funciona supermercado, farmácia e posto de combustível. Tem lugares em que as pessoas têm horário para sair de casa, elas têm limitação do tempo que elas podem dar ali uma voltinha na rua. Então, assim, há um tempo atrás, o prefeito Bruno Covas estava vendo a situação perdendo o controle aqui na capital paulista. Você tinha ali um crescimento muito forte. A gente tem essa sensação de que Covas e Dória andam muito juntos, porque publicamente eles não deixam as divergências transparecerem, mas no bastidor, a vida não é bem assim. 3 semanas atrás, quando a gente tinha esse lockdown como uma perspectiva, quando você via todos os secretários ali da prefeitura defendendo isso, no bastidor a informação que a gente tem é que faltou apoio do governo do estado. A cidade gostaria de ter colocado medidas restritivas mais fortes e não conseguiu. Por quê? Ela não tem polícia, ela não tem como forçar isso, ela estava sem apoio popular e não tinha o apoio do resto da região metropolitana. Acho que você vai lembrar, Bona, lembra do Bruno Covas dando uma coletiva dizendo que, olha, tem não sei quantas ruas compartilhadas, eu não posso fazer isso sozinho. A gente não sabe quando é que começa Guarulhos, para você que está nos ouvindo em outros lugares. Guarulhos, Osasco, são cidades imensas, grudadas em São Paulo. A tal da conurbação, né? Quando a gente estudava na geografia isso, começa um outro distrito e você não tem ali visualmente, não é física a divisão, né? E aí, exatamente isso que acontece na região metropolitana de São Paulo, é imensa. Exato. E aí, no último domingo, o governo de São Paulo chegou com a seguinte proposta. Vamos fazer essa divisão do estado em fases, em cores. Vamos deixar em alerta vermelho máximo a capital paulista, a região metropolitana e a Baixada Santista, onde estão o maior número de casos. E vamos no interior ali, conforme os critérios. Quais são esses critérios, gente? Taxa de ocupação de UTI e o que eles chamam de índice de transmissibilidade. Então, é o quanto a doença está se espalhando. O quanto uma pessoa infectada com a Covid, quantas ela contamina. E tem ali mais alguns outros critérios técnicos, mas os dois mais importantes são esses. E vamos dividir o resto do estado entre áreas vermelhas, áreas laranjas. Importante ali que não tem nenhuma área muito tranquila ainda no estado de São Paulo. O mais tranquilo que a gente tem são algumas regiões em amarelo. E nessa reunião do domingo, o prefeito Bruno Covas surpreendeu a todos, dizendo não, eu não vou restringir ainda mais na capital paulista, não aceito essa questão de restringir a construção e a indústria, e mais, eu acho que a gente já está pronto aqui em São Paulo para flexibilizar mais. E aí, pressão econômica e política, Raquel? Eu acho que algumas questões
questões, Mona, quando a gente conversa ali com a equipe dele. Pressão econômica, pressão política, vamos lembrar que tem eleições este ano. Isso. Quando elas vão acontecer, ninguém sabe, mas as autoridades já disseram, né? As principais autoridades aí eleitorais já disseram que vai ter eleição sim, tá descartada a suspensão, o adiamento para outra época, né? Bruno Covas é candidato à reeleição e algumas questões técnicas também, quando a gente conversa aí com a equipe de saúde dele, o que eles argumentam? Que eles conseguiram reduzir esse índice de contaminação em São Paulo, que ele estaria a 1,1, que nas últimas 3 semanas a taxa de ocupação de leitos de UTI tem se mantido estável num patamar alto, entre 85% e 92%. Então, e que o número de novos casos, ele continua crescendo, mas a taxa de crescimento não é tão acentuada. Sim. E com base nisso, Bruno Covas começou a bater o pé de que achava que a capital já estava pronta para dar um passo adiante e para começar a flexibilizar, ou pelo menos começar a preparar a sua flexibilização. E aí, todo esse embate trouxe a grande surpresa da quarta-feira, que depois foi detalhada pelo Bruno Covas em coletiva ontem, quinta-feira, que era o quê? Quando a gente olha para o mapa, a gente vê ali toda aquela região vermelha e uma ilhazinha laranja no meio, que é o município de São Paulo. E uma ilhazinha que tem relevância de continente, quando a gente fala dos números, do tanto da população, de todas as especificidades da cidade de São Paulo. A gente viu o prefeito falando e o prefeito elenca aqui, né, aquelas questões que até então a gente falava, mas vai ser a partir do dia 1º de junho que começa? Não. Eles vão receber todos esses protocolos que os setores ali já liberados nessa fase têm que entregar. São protocolos que vão ter que ter medidas sanitárias especialmente, mas aí vem as dúvidas. Quem vai fiscalizar? Como isso vai acontecer? Como vai ser a adesão das pessoas? Porque no meio de tudo isso, Raquel, enquanto eu ouvia o prefeito falando, o prefeito Bruno Covas, a gente tem a questão psicológica. As pessoas estão querendo sair de casa e muitas vezes de uma maneira meio irresponsável, assim, pensando, eu quero voltar e se as autoridades estão dando essas sinalizações, eu posso ir. O descompasso das falas dá um caldo mais perigoso ainda para tudo isso que a gente está falando, né, Raquel? Com certeza, Mona. Eu acho que, assim, tem uma conscientização, a gente só olha na rua, a gente vê que tá todo mundo de máscara. 95% de utilização em São Paulo. Existe uma preocupação das pessoas, mas o efeito psicológico, ele é meio que imediato. Quando você sinaliza uma abertura, as pessoas começam a sair mais. Então, o discurso das autoridades, ele fica um pouco esquizofrênico, porque a autoridade diz, estamos planejando a abertura, vamos começar a abrir, mas continuem em casa. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas. Outra fala do prefeito que me chamou muita atenção, no primeiro quadro ali que foi mostrado pela equipe municipal, ainda estamos em quarentena. Como assim? Estamos em quarentena, mas atividades significativas vão poder voltar, como shoppings, comércio de rua. Estamos em quarentena? Quarentena com shopping aberto, com comércio de rua aberto? Como? É que na prática, Mona, nada muda no dia 1º de junho. Na prática é mais um gesto político. Mas essa ação, todas essas falas, isso confunde. E não estamos falando de pessoas pouco esclarecidas, estamos falando de pessoas muito esclarecidas que não têm certeza do que tem que fazer daqui pra frente. Eu tô falando mercado, inclusive, né, Raquel? Não, com certeza. E aí a gente vê essa confusão se instalando um pouco. E assim, eu ainda tenho, e foi até engraçado, porque hoje uma amiga perguntou pra mim, falou, nossa, mas o que você acha? Eu falei, nossa, eu ainda tenho tantas dúvidas. Ela falou, se você tem, imagina eu. Exato. E o ponto eu ainda tenho muitas dúvidas que eu tô tentando esclarecer com o governo do estado. Por exemplo, por que São Paulo foi considerada zona laranja? É o que muitos prefeitos da região metropolitana estão se perguntando. Quando a gente olha ali, o primeiro critério, taxa de ocupação de leitos de UTI. Para ser zona laranja, diz o material entregue, distribuído pelo governo do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI tem que estar entre 70% e 80%. Acima de 80% é fase 1, alerta máximo, zona vermelha. São Paulo estava na quinta-feira, conforme o próprio prefeito anunciou,
anunciou com 92% de ocupação de taxas de UTI. E nas últimas 3 semanas, segundo ele também disse, variou entre 85% e 92%. Então, esse critério não bate. Questionei o governo do estado sobre isso e me disseram, mas não é o único critério. Eu falei, bem, mas dos 5 critérios, que são 5, quantos tem que ticar? Ninguém ainda soube me responder, a gente vai continuar atrás dessa informação. Mas isso deixa um pouco confuso, a gente não entende direito o que está acontecendo. Qual é a minha sensação? Conversando com as pessoas, assistindo às coletivas, a leitura que a gente faz disso daí. A sensação é, a prefeitura está começando a colher esses protocolos, ela ainda está analisando os dados, o secretário de saúde, Edson Aparecido, falou com a gente ontem no Expresso que vai demorar pelo menos, no mínimo, ele falou 15 dias para começar a reabrir. É o tempo para analisar os protocolos? Para analisar os protocolos, eles têm que ser discutidos, fechados, aprovados pela vigilância sanitária, assinados pelo prefeito, publicados. Mas no shopping já fizeram, né? O nosso repórter trouxe essa questão da parceria com o Sírio-Libanês. Esses protocolos, os setores já têm eles relativamente prontos, mas precisa negociar com a equipe de saúde da prefeitura. Hoje o Bruno mencionou que o que foi negociado com o governo do estado é parâmetro mínimo para ele, sinalizando que ele vai querer algo mais. Mas, enfim, o que dá a sensação? De que eles estão começando a discutir essa abertura com os setores e estão contando com algumas coisas que ainda vão acontecer. Quais são elas? Ele citou lá a chegada de 300 respiradores, ele fala em 300, depois 1.000 e poucos mais para frente. 300 aí até o final da semana que vem e 1.200 para frente. O que isso acarretaria? Você baixaria a taxa de ocupação de leitos de UTI. Ele fala o índice de transmissibilidade de São Paulo está em 1,1. Então, cada pessoa contamina 1,1 pessoas, se é que dá para falar isso. É matemática. Isso, essa matemática não entra na minha cabeça nunca, hein? Mas, enfim, contamina uma pessoa e um pouquinho mais. Em outros países no exterior, que já estão mais avançados que a gente na pandemia, você só começou uma abertura quando essa taxa estava abaixo de 1. Porque o que significa ela estar abaixo de 1? Que a epidemia está retrocedendo. Porque nem todo mundo infectado está contaminando outra pessoa. Então, você vai começar a diminuir o número de novos casos. E aí, o próprio prefeito diz, não, estamos com 1,1, mas temos a expectativa de daqui a pouco estarmos abaixo de 1. Então, a sensação que dá é que ele está contando com coisas que ainda vão acontecer, mas já anunciou antecipadamente, já está preparando a abertura. Eu acho assim, não tem nada de errado em você preparar a abertura. Claro. Eu acho que isso é uma coisa que tem realmente que ser pensada e planejada. O problema é a mensagem mista que você dá para a população. É isso, mista, confusa e absolutamente instável. Foi o que eu também senti. Mas por que, apesar de toda essa percepção, o mercado está em polvorosa? O mercado, ele se antecipa, Monalisa. É engraçado, porque hoje eu estava recebendo mensagens de operadores, investidores, e eles estavam falando, nossa, a gente está parecendo os mais insensíveis do mundo, né? Estamos comemorando aí em cima de mortes. Mas o fato é, o mercado financeiro, ele é um pouco uma bolsa de apostas, e ele antecipa tendências. Então, do mesmo jeito que ele começou a cair antes da epidemia nos atingir de forma mais forte, a gente noticiou isso várias vezes, as bolsas começaram a cair antes, quando a doença ainda estava forte na China, depois na Europa. Ele se antecipa também. Então, o que ele viu nesse anúncio do governo de São Paulo? Meio que uma luz no fim do túnel, de que apesar da epidemia estar crescendo, apesar do número de casos, pelo menos você tem uma sinalização de que a maior economia do país vai reabrir de forma gradual. Eu acho que isso é uma mensagem importante, né? Eu acho que a reabertura da economia, a gente entende a necessidade e é algo que todo mundo anseia. Sim. O que as pessoas, de uma forma geral, querem é que seja feito de uma maneira cuidadosa, cautelosa, respeitando a saúde, respeitando a população. Afinal de contas, seguramos e sobrevivemos até aqui, né? E que tivesse, então, toda essa lógica. Raquel, diante de tantas incertezas e da possibilidade de retroceder com tudo, tem setor que sinaliza
empresa que não vai surfar nessa onda aí de braços abertos, que prefere não aderir a essa abertura gradual ou não? Ou, de fato, toda a economia, quando a gente pensa aí nos mais variados setores, está pressionada demais e precisando reabrir? Monalisa, nós vemos alguns poucos empresários sinalizando que não pretendem reabrir já. E geralmente são empresas que têm um comércio online muito forte. Então, elas estão conseguindo, de alguma forma, continuar operando no meio dessa crise. Não com a mesma intensidade, estão perdendo faturamento, mas a gente vê, sim, alguns empresários preocupados e dizendo que ainda é cedo. Agora, a minha percepção, conversando com as empresas, é que a grande maioria vai aderir assim que for possível. Porque as empresas brasileiras, principalmente as menores, elas trabalham com caixa muito apertado. Sim. É o que a gente chama na economia de dar mão para a boca. Então, elas realmente trabalham um dia para pagar o outro. E já tem, sim, é um problema real. Já tem muita empresa fechando, o desemprego está crescendo, a gente está sentindo já nos dados. A sensação que se tem é que sim, vai haver uma abertura assim que as autoridades permitirem. Agora, de novo, eu acho que isso é importante ressaltar. Essa abertura já existe na prática. Isso, exato. Eu estava esperando você falar isso. Tem uma matéria no nosso site, gente, da CNN, que conta sobre a situação do Peru. É uma matéria interessantíssima. Por que ela mostra? O Peru, diferentemente do Brasil, que foi aí mais relutante em adotar quarentena, que não adotou medidas rígidas desde o começo e tal, o Peru, desde o início, impôs fechamentos rígidos, toques de recolher e está com um número de casos crescente. Por quê? A população é muito pobre. Sim. Então, na prática, a maior parte da população não teve como seguir aquelas recomendações. Eu já estive no Peru e é um país, assim, realmente muito pobre, com uma desigualdade de renda imensa. E a matéria conta que muita gente pobre no Peru não tem geladeira em casa. Então, essas pessoas têm que ir a diário no supermercado para fazer compra de comida e elas foram se contaminando nessas filas. Então, assim, existe uma coisa, às vezes, que é a realidade socioeconômica do país. É aí que tem que entrar o poder público, né, Monalisa? Sim, sem dúvida. Dando respaldo para essas pessoas. Aqui no Brasil, isso tentou ser feito, no Peru também, com o auxílio emergencial, onde você entra, só que dá aquela confusão, o dinheiro não chega, não dá para fazer tudo online, faz as filas, é um nó muito difícil de resolver, porque o que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria todo mundo ficar em casa e o governo dar o suporte aí às pessoas mais humildes que não têm condição de sobreviver. Mas na prática, não é exatamente assim que acontece. Longe disso, né? A gente tem aí as pessoas passando por dificuldades imensas. Tem um dado recente, se eu não me engano, 1/3 das pessoas que entraram com pedido para o auxílio ainda não receberam nem a primeira parcela. Esse dado saiu agora nas últimas horas por uma série de questões ali, por dificuldade de preenchimento, por diversas questões. E isso é muito sério. É a tal realidade econômica, né? Verdadeira de grande parte da população brasileira, mesmo fazendo recorte aqui para São Paulo, mesmo na cidade mais rica do país, mesmo no estado mais rico do país. E isso, imagina, se aqui tá assim, imagina em outros locais. Então é isso, vamos ficar atentos às notícias, a essa retomada que também tem muito a ver com o nosso comportamento, né? A conscientização individual também faz toda a diferença em qualquer circunstância. A gente está falando de uma coisa tão macro, mas o indivíduo no macro, em plena pandemia, dá sim uma diferença enorme, né? Um beijo! Venha sempre conversar comigo, porque eu tenho certeza que vai sobrar assunto sim pra gente falar daqui pra frente. Posso contar com outros papos? Sempre que você chamar, estarei aqui. Um beijo. Beijo, amor. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. É isso, estamos fechando a semana falando de números, falando de economia, mas tem a ver, óbvio, é um momento. A gente se vê na segunda? Não. A gente se ouve na segunda com esperança. Beijo. Até.